a gente às vezes não tem o ato em si. Pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Não é assim que a gente confessa? Pequei por pensamentos. O seu pensamento é um pensamento invejoso. E tudo começa aqui, ó, na cabeça, vai para o coração, até que vai para a ação. Então eu tenho que ter esse cuidado de não deixar as coisas passar da cabeça para o coração. E aí esse combate, né? Combater os maus pensamentos. Não, eu renuncio em nome de Jesus esse pensamento. Não, Senhor, que o Senhor abençoe aquela pessoa e que ela prospere, que as irmãs de 1.500.000 que tem lá, que elas vá para 3 milhões de seguidores. Rezar porque se as irmãs crescem, o Padre Anderson cresce, a igreja cresce, o bispo cresce, a diocese aqui de Fortaleza cresce, a igreja aumenta, os fiéis, não é assim? Essa deve ser a visão sobrenatural, a visão espiritual de tudo isso. Então nós temos que ter essa visão sobrenatural. Então Caim mata Abel. Eu te pergunto, quem você já matou no teu coração? Por inveja, por ódio. Quantas pessoas nós matamos no nosso coração? Será que você já confessou o pecado da inveja? O pecado da inveja mata, destrói família, destrói casas, destrói tudo que tem pela frente. Depois nos lembramos, aquela inveja mortal também, dos irmãos de José do Egito. Me vinha essa história na cabeça, quando as irmãs pediram essa pregação para mim, me lembrava do José do Egito. Ei, José do Egito, diz que José do Egito era sonhador, tinha sonhos, sabe aquela pessoa que tem sonhos? Quando eu for irmã, eu vou fazer tal coisa. Quando eu for padre, eu vou fazer missa de cura e libertação. Então a gente tem sonhos, não é bonito? Né? A gente como religioso, a gente tem sonhos, né? É bonito porque a gente tem sonhos. E esse sonho é lindo. E diz que José do Egito era sonhador. Você quando era noivo, quando você namorava, você também tinha sonho. Quando eu casar... E você tinha sonhos, e que bonito, e esses sonhos movem o coração do ser humano, sonhos unidos ao coração de Deus, são lindos, gente, esses sonhos são bonitos, são importantes, Deus se usa dessas coisas. Só que isso incomodava os irmãos de José do Egito. O tal do sonhador, lá vem o sonhador, é assim que eles chamavam, lá vem o sonhador. Talvez você já disse assim, lá vem aquela vizinha. Vem aquela irmã com aquele terço na mão. Lá vai começar a live. Tinha que ser ela de novo. Tinha que ser a irmã Maria Raquel, Jesus. E essa coisa de inveja vai contaminando as nossas casas, vai contaminando os nossos institutos, vai contaminando o nosso sacerdócio, a vida dos religiosos, a vida matrimonial, a vida dos irmãos, a vida dos amigos. E essa inveja vai contaminando, porque quando José chegava, era assim, lá vem o sonhador, olha lá vem o sonhador, é assim que falavam de José do Egito, até um dia que eles não suportaram, convidaram o José do Egito para dar uma voltinha no quarteirão, não vão não, viu irmã, se alguma irmã convidar para dar uma volta no quarteirão fora da hora, não vá, é armadilha, viu, não vá, eu renuncio em nome de Jesus, viu, já me falaram para mim sair de madrugada do quarto, eu não posso sair que tem uns cachorros que mordem, então nem sai do quarto essa madrugada, viu. Então, veja, a gente brinca, mas então chamaram ele para dar uma voltinha no quarteirão. E eles vendem, resumindo, eles vendem o irmão como escravo. Voltam correndo para o pai e dizem, pai, você não sabe da maior. Vem um animal feroz e matou o seu filho. O pai fica triste e chora. E o fim da história você conhece, depois... ele é vendido, lá ele se torna um braço direito do faraó, depois o pai, os irmãos vão se encontrar com o filho e o irmão lá no faraó, e essa providência, enfim, depois tem toda uma história linda lá na frente de providência, que essa não é a história que o padre quer chegar lá, mas eu quero trabalhar esse ponto da inveja, o que levou a vender o irmão, e não é bíblico, que irmão entregaria irmão, pai entregaria filho, filho entregaria pai, meu Deus do céu, pela inveja. Você tem seu dom, eu tenho o meu. Essa irmã canta, essa irmã não canta, essa irmã só toca aquela bagacinha ali que fica batendo com a mão. Não é? É assim, gente. É lindo. O outro fica lá no computador, lá, ó.
dando risada da cara do padre, outro fica ali cuidando dos microfones. Cada um tem seu dom, e isso é lindo. Você olha aqui no mosteiro, uma estava varrendo, a outra estava ali, outra estava aqui. Deus nos chama cada um com o seu dom, com o seu carisma. E José do Egito tinha o dom dele, e os irmãos com certeza tinham dons. Mas o problema é quando eu começo a olhar para o do outro, esqueço do meu. Qual é o dom que Deus me deu? Qual é o dom que Deus te deu? Você já descobriu? O seu dom não é menor que o meu. Nós somos irmãos em Cristo, e não podemos deixar que a inveja nos leve a nos vender. Veja, a venda. Vendemos por vezes a Cristo. O que Judas fez? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Por quanto você tem vendido a tua família, a tua casa, o teu chamado, o teu sacerdócio, a tua vida religiosa? Por quanto você está vendendo a tua casa, a tua história? Qual é o preço? Tem muita gente vendendo matrimônio por nada, por dinheiro, por prazer, vendendo por prazer. Depois nós encontramos uma outra passagem belíssima, nossa, linda, a inveja de Saul com Davi. Eram amiguíssimos. Davi era o braço direito de Saul, Saul era rei. Só que no meio do caminho, esse que era Davi, que vai vencer Golias, e depois se torna um grande chefe do exército, ao ponto de que ele ia para as batalhas, arrebentava a boca do balão na batalha e voltava. Vencia os inimigos, mas fazia miséria. Davi era poderoso, um homem assim abençoado. Quando ele voltava, então as pessoas à volta, mas tem gente também que não ajuda, né? As pessoas à volta começavam a cantar: Davi matou 10.000, Saul matou só 1.000. Não é assim? É desgraçado esse povo que fica cantando a vitória dos outros e desgraçando a vida dos outros, né? Esses também vão para o inferno junto, entendeu? Esses também não ajudam. Olha, quando o irmão lá faz a live, dá só 1.000 pessoas, mas quando a irmã Maria Raquel faz, dá 10.000 pessoas. Isso não é de Deus não, gente. Isso não ajuda. Isso não ajuda, isso é diabólico. Tem gente que não ajuda. Fica quietinho, cala a boca que é melhor. Vai rezar seu rosário, abençoado. Não, mas aquele povo tinha que provocar. Aí só começou a falar: peraí, quem que é o rei dessa história? Deviam estar cantando meu nome, não o nome de Davi. E sendo que os dois eram amigos. E aí começa uma perseguição sobre a vida de Davi. Só que Saul, a inveja de Saul, olha que perigo. A inveja de Saul vai levar Saul a ficar possesso por um espírito diabólico. Ao ponto que conta lá, se pegássemos a passagem, eu não vou pegar aqui que não vai dar tempo, que Saul chamava Davi, e Davi tocava a harpa, e quando ele tocava a harpa, o demônio ia embora, e ele tinha paz naquele momento. Olha que lindo isso. Então, Davi, além de ser um grande guerreiro, era um bom músico também. E ele, quando tocava a harpa, então o inimigo de Deus ia embora, a graça de Deus agia naquele momento. Só que Saul não enxergava essas coisas. E Saul vai chegar ao ápice da inveja. Sabe o que Saul vai fazer na sua cegueira? Ele abandona o seu reinado praticamente para perseguir Saul, para perseguir Davi. E olha o que ele faz. Ele chega a consultar uma pessoa de seita diabólica. Padre, está escrito isso? Tá, se você pegar lá a história de Saul e Davi, você vai ver que Saul consulta uma pessoa de seita diabólica. É assustador. A inveja leva a gente a abandonar Deus. Leva a gente a abandonar nossas orações, querer o mal do outro, querer matar o outro, querer destruir o outro, ao ponto de eu abandonar o meu chamado para tentar destruir o chamado do outro. Eu não vivo o meu, também não quero que o outro viva o dele. Gente, é gravíssimo. Gravíssimo. A inveja nos leva a situações gravíssimas. Gravíssimas. E aí eu não preciso nem falar, por exemplo, a inveja do diabo em relação a Jesus. A inveja do diabo em relação à Virgem Maria, você conhece muito bem essa história.